Se você viu o meu último vídeo sobre o que é uma API, provavelmente você saiu dele se perguntando como que eu posso fazer a minha própria API REST. Pois bem, hoje no mundo da programação existe um leque de opções que possibilita que você possa desenvolver sua própria API utilizando diversas linguagens ou frameworks. Porém, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você como que você pode criar sua primeira API REST utilizando Spring Boot, um dos frameworks que está sendo bastante cotado no mercado de trabalho. E para entender melhor o que a gente vai estar desenvolvendo, eu fiz esse pequeno mapa mental para poder explicar para vocês. E bom, o que a gente vai desenvolver? A gente vai estar desenvolvendo um CRUD, que é basicamente um sistema onde você pode criar, ler, atualizar e deletar registros por meio dessa aplicação, por meio desse sistema, que no caso será a nossa API. Para poder desenvolver essa API, a gente vai estar utilizando a ferramenta do Spring Initializer e, além disso, utilizaremos um banco de dados do tipo Postgre, a ferramenta Flyway e o conceito de migrations. Mas espera aí, se você ficou meio perdido, se acalma, senta aí, relaxa, porque a gente vai estar passando por um passo a passo. Eu vou estar te explicando como que vai ser cada passo desse daqui para você conseguir desenvolver a sua própria API tranquilamente, fechou? E além dessas ferramentas aqui, a gente vai estar utilizando o Insomnia para poder fazer requisições HTTP. Se você não viu meu último vídeo explicando o que é uma API, sugiro que você vá lá, dá uma olhada e volte aqui para poder continuar o nosso projeto. Esse vídeo aqui provavelmente vai ser um vídeo mais longo, mas nele a gente vai estar passando por todo o processo, desde criação, desenvolvimento e teste da API, fazendo com que você tenha o seu primeiro projeto pronto para ser guardado aí no seu portfólio como programador. Fechou? Então vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Para poder iniciar o nosso projeto, a gente tem que fazer a configuração necessária para poder começar a desenvolver, certo? De início, eu estou aqui no Spring Initializer, que é um site que é fornecido pela própria equipe do Spring, responsável por criar o Spring. E nesse site a gente já consegue criar o nosso projeto com as dependências necessárias e não ter que fazer tudo do zero. Ele já antecipa boa parte dessa parte burocrática para a gente. Então vamos lá, de início, vamos lá, o nosso projeto vai estar utilizando o Maven, tá? Que é um framework aí que nem eu já citei no último vídeo sobre como estudar Java. O Maven é como se fosse, entre muitas aspas, um organizador do projeto. Eu sei que para alguns isso não vai ser o melhor termo, mas por enquanto eu vou utilizar ele, tá? Sugiro que você estude melhor sobre, pesquise um pouco mais sobre se quiser entender. A linguagem que a gente vai estar utilizando é o Java, né? Mas com Spring dá pra gente utilizar outras como o Kotlin e o Groovy, mas nesse vídeo vai ser o Java. A versão do Spring Boot eu vou estar deixando essa daqui mesmo, 3.3.3, e aqui a gente consegue colocar os nomes relacionados ao projeto. O grupo que eu vou estar colocando vai ser Shaolin, por exemplo, e o artefato vai ser CRUD, e aí vai ficar com.shaolin.crud. E a descrição vai ser, sei lá, projeto de estudo. E a versão do Java, eu vou estar utilizando a mais recente mesmo, a versão 22. E beleza, essa parte aqui já está configurada. Agora vamos para outras partes que são bem fundamentais para o nosso projeto, que são as dependências. A partir das dependências a gente vai estar conseguindo instalar, digamos que as ferramentas necessárias para poder desenvolver e fazer o que a gente quer. De início eu vou estar selecionando aqui o Spring Web, ele já vem com o Spring MVC também, e o Apache Tomcat. Além dele eu vou estar selecionando aqui o Spring Data JPA, que ele proporciona aqui para a gente a parte necessária para poder fazer integrações e utilizar a JPA do próprio Spring e integrações com o banco de dados. Eu vou estar instalando aqui a biblioteca própria do Postgre, o driver próprio do Postgre, que é o banco de dados que a gente vai estar utilizando. E junto com isso, eu vou estar instalando o Flyway Migration, que é a ferramenta, né, a dependência necessária para a gente estar utilizando o Flyway. Se acalma que já eu vou estar explicando melhor sobre o que é ele. Bom, eu creio que eu não esqueci nada. Se eu esqueci, eu vou adicionar ao longo do projeto. Mas é isso. De início, a gente já tem o nosso projeto pré-configurado. Agora, basta a gente vir aqui em Generate. Bom, eu vou estar salvando ele aqui no meu explorador de arquivos, né, numa parte específica. E fechou. Mas, antes da gente ir para o IntelliJ, para a programação de fato, eu quero mostrar aqui para vocês, lembrando que você tem que ter o PostgreSQL instalado no seu computador, tá? Caso você não tenha, é só você vir no site deles e estar efetuando o download certinho. E está efetuando tudo passo a passo, tá? É muito intuitivo, eu não vou estar especificando aqui para vocês como é que faz isso. Fechou? Agora vamos lá para o IntelliJ. Beleza, pessoal, agora que a gente já está aqui no próprio IntelliJ, eu só vim aqui abrir o projeto, tá? É coisa simples, vim em File, Open e selecionei lá o arquivo. Antes disso eu descompactei ele naquela pasta e pronto, estou com ele aberto aqui. De início, vamos estar dando uma olhada aqui no POM.xml. O POM.xml, caso você não saiba, ele é o arquivo responsável por conter todas as dependências do nosso projeto. Sabe aquela parte antes que a gente viu no Spring Initializer? Então, todas as bibliotecas que a gente instalou estão contidas aqui nessa parte.
Então ó, aqui a gente consegue dar uma pequena olhada básica sobre como é que tá as coisas que a gente selecionou lá antes. Então beleza, a gente tem aqui o Spring Boot, aqui algumas ferramentas próprias que já vem embutido com o projeto do Spring, a dependência do Flyway, a dependência relacionada ao PostgreSQL, e beleza, creio que esteja tudo nos conformes para a gente estar começando. Fechou? De início, vamos fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em Source, Main, Java, não, a gente vai vir aqui em Source, Resources, e tem aqui o application.properties. Aqui vai ser o primeiro arquivo que a gente vai estar mexendo, tá? O application.properties é um arquivo em todo o projeto Spring, onde nele contém as propriedades do nosso projeto. Aqui eu fiz o seguinte, tá? Eu peguei de um pequeno corte aqui para poder acelerar essa parte, mas eu peguei de um outro projeto que eu tenho aqui e colei essas linhas aqui, tá? Essas linhas específicas, caso você não queira digitar, eu vou estar deixando na descrição, fechou? Mas basicamente eu especifiquei o seguinte, eu especifiquei qual que vai ser o data source que eu vou estar utilizando, o link do data source que a gente vai estar utilizando para poder persistir os dados no banco de dados. Aqui eu só peguei e configurei para ele qual que vai ser o banco de dados, qual que vai ser a base do banco de dados que eu vou estar utilizando. Mas, bom, como é que eu vou estar utilizando uma base específica, sendo que eu não criei nenhuma até agora? E agora eu vim aqui no pgadmin, tá? O pgadmin, ele é um gerenciador de banco de dados que já vem pré-instalado a partir do momento que você instala o Postgre no seu computador, tá? É a partir daqui que a gente consegue criar de uma forma visual e mais intuitiva e gerenciar tudo relacionado ao banco de dados. Para quem é programador mais raiz, vai conseguir fazer isso via terminal, tá? Mas, sendo sincero, nem eu consigo fazer isso às vezes. Então, eu vou estar fazendo aqui na mão mesmo, aqui utilizando o pgadmin. A partir do momento que a gente instala o pgadmin, a gente consegue configurar justamente esse usuário e essa senha, tá? Mas a gente tem que criar também product.api, que vai ser a base de dados específica que a gente vai estar utilizando. É simples, eu venho aqui, venho em Database, eu venho aqui em Create Database, Product-API. Fechou. A partir daqui eu não preciso fazer mais nada, até onde eu sei. Codificação vai ser o TF8 e beleza. A partir daqui a gente já pode pegar e salvar. Ótimo, a gente já tem a base de dados responsável do nosso projeto. Agora eu acho que a gente pode partir de fato para a parte boa, certo? Então vamos lá. De início, eu vou estar explicando aqui para vocês o seguinte. Quais que são as camadas de um projeto em Spring? A gente vai estar começando pela mais básica, que eu creio que vai ser a gente vai vir aqui e criar um pacote e a gente vai criar uma classe do tipo model. E a gente vai vir aqui e criar um pacote do tipo model, que vai ser o pacote responsável por conter as classes modelo do banco de dados, as classes de entidade do nosso banco de dados. E bom, nesse projeto aqui a gente vai estar construindo um CRUD de produtos, tá? Coisa básica, a gente vai estar pegando e vai estar administrando ali o cadastro. Então vamos lá de início o seguinte, quais são os atributos que um produto poderá ter? Um desses atributos pode ser o ID, que vai ser fundamental para qualquer coisa que a gente tem no banco de dados, ele tem que ter um ID específico. Eu vou estar criando aqui um private string name, que vai ser o nome do nosso produto, e um private long price, que vai ser o preço do nosso produto. Fechou, coisa básica, né? ID, nome e preço. Eu vou estar vindo aqui também e fazendo aquele processo normal de criar getters e setters e construtores. Beleza, criei aqui os construtores e os getters e setters da nossa classe e agora a gente pode partir para outros ajustes. Além desses ajustes padrões que a gente fez aqui, a gente tem que cuidar de outros processos. Um desses processos é vir aqui e utilizar esse @entity. Esse arroba, ele está falando para a nossa IDE que a gente está utilizando uma anotação. Uma anotação, caso você não saiba, ele é um conceito muito abordado em desenvolvimento via Spring. Com as anotações a gente consegue especificar a utilidade de alguns atributos, métodos e classes de forma rápida e simples, tá? Com esse simples @entity eu estou especificando para minha IDE que toda essa classe aqui se trata de uma classe de entidade. Se eu não estivesse utilizando o Spring ou se eu estivesse utilizando um framework mais antigo do Java, todo esse processo para poder especificar e detalhar uma classe de entidade específica no meu projeto seria algo muito mais chato e burocrático. Com o Spring eu consigo reduzir tudo isso para apenas uma linha de código. Além do entity, eu tenho que vir aqui e detalhar também um name, ou seja, eu tenho que vir aqui e colocar product, que vai ser o nome da nossa entidade, tá? E também, além do entity, eu venho aqui e coloco esse arroba, que vai ser o @table com o nome product também, tá? Aqui eu especifiquei o seguinte, eu estou especificando para o nosso projeto que essa classe se trata de uma classe de entidade e que ela terá uma tabela no banco de dados, onde essa tabela terá esse nome, o nome product. Fechou?
Basicamente é isso, tá? Lembrando para vocês que com essas duas linhas de código eu consegui executar todo esse trabalho que seria muito mais chato se não estivesse utilizando o Spring. E essa é a principal utilidade do Spring no dia a dia do programador. Reduzir a burocracia e reduzir as configurações de projeto que seriam bem mais chatas se a gente não estivesse utilizando ele. Fechou? Além disso, vamos utilizar mais algumas anotações. A gente vai vir aqui e vai informar o @id em cima desse atributo aqui, que foi o atributo de ID, né, obviamente. E a gente vai informar esse outro arroba aqui. O que eu quis dizer aqui com essas duas anotações? Basicamente, eu estou dizendo para o Spring que o próximo atributo que estará na linha abaixo, ignorando essa daqui, se trata de um ID. E que ele terá a estratégia de geração de valor dele como automática. Basicamente, eu estou reduzindo todo o trabalho de lógica que eu teria para poder criar os IDs de forma automática. Ou seja, se eu ir lá e cadastrar no meu banco de dados um ID o primeiro produto, por exemplo, na minha tabela, ele terá o ID 1, certo? Mas para poder montar toda essa lógica de geração do ID, seria bem chato se eu tivesse que fazer isso na mão. Basicamente, com essas duas anotações, eu estou fazendo isso de forma automática. Ou seja, ele vai gerar para mim automaticamente os IDs de cada cadastro no meu banco de dados. Fechou? Eu estou reduzindo todo esse trabalho, só isso. Beleza, agora a gente já tem aqui a nossa classe de entidade já configurada. Agora a gente vai para outra camada de um projeto Spring, que é o repository. A gente vai criar aqui um novo pacote, onde nesse pacote a gente vai criar aqui com o nome de repositories, e dentro desse pacote vai conter uma interface com o nome product, que vai referenciar a entidade que a gente criou, né? Repository. A gente criou aqui a interface, e essa interface de repository, ela vai estender, ela vai dar um extend em JPA repository, que ela vai conter aqui um T e ID. Calma lá que eu vou explicar para você. Basicamente é o seguinte, para cada entidade que a gente mapear no nosso projeto, caso a gente queira que ela entre em contato com um banco de dados, a gente tem que criar um repository para ela. Porque é basicamente o seguinte, a gente estendeu a JPA repository e a JPA repository possui os métodos necessários já padronizados e já implementados que serão responsáveis por efetuar o contato com o banco de dados. Basicamente é o seguinte, a gente criou o repository onde ele vai conter os métodos, como a gente está estendendo a JPA repository, é nele que vai conter os métodos para poder entrar em contato com o banco de dados. Como a gente está criando um CRUD, é nele que vai conter os métodos responsáveis por criar, ler, atualizar e deletar dados do nosso banco, referentes à tabela de produto, que foi a tabela que a gente mapeou aqui no projeto. Além da gente estender a JPA repository, a gente tem que especificar qual que é a classe de entidade que a gente está utilizando e qual que é o tipo do ID, que no caso é um integer. A gente tem que passar isso daqui para o padrão e olha aí, agora sim está funcionando. Beleza? Agora que a gente tem essa interface, basta a gente utilizar os métodos dela, tá? Agora a gente vai para outra camada importante do nosso projeto, que é o controller. Bom, então vamos lá, pessoal. Para a gente estar criando aqui a classe de controle, é simples. Eu vou criar um novo pacote, controllers, com o nome de controllers, e dentro dele eu vou estar criando uma nova classe, product controller. Certo? Quais são os primeiros passos que a gente tem que tomar aqui com essa classe? De início, a gente vai estar utilizando novamente o conceito de anotações. A gente vai estar utilizando a REST Controller. Basicamente, com essa anotação aqui, eu estou informando para a IDE que no momento em que ela compilar o projeto, toda essa classe aqui se tratará de uma classe de controle, ou seja, de uma classe controller. É basicamente isso. Além disso, a gente vai estar utilizando uma outra anotação, que é a anotação Request Mapping. Além disso, eu vou estar passando aqui como parâmetro /products. O que eu quis dizer aqui com essa anotação? É simples. A gente está desenvolvendo uma API REST que vai estar utilizando os conceitos HTTP, certo? Então, no momento em que eu fizer as requisições HTTP passando como parâmetro na URL esse parâmetro aqui, /products, basicamente eu estou informando que para /products eu vou estar utilizando todos os métodos contidos nessa classe aqui. É basicamente isso. Se você não entendeu, na hora da prática, ali, na hora de fazer as requisições, a gente vai estar entendendo melhor. Fechou? Então vamos lá. De início, antes da gente estar criando de fato um método que efetuará as operações de um CRUD, eu vou estar criando um método simples aqui, básico, somente para poder estar efetuando um teste e estar fazendo uma requisição aqui de teste, ver se o projeto está rodando corretamente. Fechou? Só mais um detalhe que eu esqueci de contar para vocês, né, do que se trata a classe controller. Basicamente, a classe controller será a classe responsável por
receber as requisições HTTP e devolver informações para o cliente, certo? Para o cliente, no caso, o usuário, que estará fazendo as requisições. É basicamente aqui que a gente vai conter os métodos que serão responsáveis por fazer essas tratativas, tá? Então vamos lá, eu vou criar um método público, ele vai estar retornando uma string, simples, com o nome hello. Vou estar informando nenhum parâmetro e beleza. Eu vou estar retornando aqui, coisa simples, hello, pronto. Simples assim. Esse daqui é um Insomnia, tá? Ele é basicamente, se você não conhece, ele é a mesma coisa que o Postman. Se você não conhece nenhum dos dois, é com ele aqui que eu consigo fazer testes de requisições HTTP. Vou criar aqui uma nova collection, eu vou estar criando aqui o nome de CRUD mesmo. Tá esperando e beleza. Aqui eu posso vir aqui e criar uma nova requisição. Eu vou estar criando uma requisição do tipo GET, onde eu vou estar colocando HTTP, localhost, 8080/products, certo? Beleza, a nossa requisição está pronta. Eu vou vir no CRUD Application, que é um método, é a classe responsável por rodar o nosso projeto, digamos assim, e vou estar rodando. Vamos esperar. E beleza, está rodando aqui para a gente. Se a gente voltar aqui no Insomnia e rodar essa requisição, olha só. Pera aí, calma, acabei de descobrir uma coisa. Montei a requisição errada. Calma aí. Calma, peraí, foi mal, pessoal. Acabei montando a requisição errada. É só localhost 8080/products. Agora sim. Deu not found. Por que deu not found? É simples. Eu deixei de fazer uma outra etapa aqui. A cada método que a gente cria no controller, a gente tem que definir para aquele método qual que é o tipo de requisição que ele vai estar fazendo. No nosso caso, eu vou estar utilizando o @getMapping. Ou seja, o @getMapping eu estou informando para o método abaixo que ele será do tipo get. Certo? Se eu vir aqui criar um método, uma requisição do tipo post, eu vou vir e vou criar um outro método, onde esse método terá a notação postMapping. E assim sucessivamente para cada tipo de requisição que a gente criar, certo? Então eu vou retornar aqui novamente o getMapping, vou estar salvando e, só um momento, espera aí que eu vou voltar aqui para o CRUD Application e vou estar rodando novamente o projeto. Beleza, agora novamente eu vou estar vindo aqui no Insomnia, olha aí, certinho. A gente acabou de criar de fato uma API REST que está funcionando corretamente. Está rodando aqui tudo tranquilo. Agora o próximo passo que a gente tem que fazer é criar de fato as operações de CRUD. Então pessoal, para a gente estar iniciando aqui a criação dos métodos necessários para o CRUD, eu vou estar adaptando esse próprio método aqui que a gente já criou. E ao invés de utilizar um retorno como string, eu vou fazer um ajuste aqui que na verdade eu vou estar utilizando esse tipo de classe aqui. Response Entity. O que é o Response Entity? O Response Entity é uma classe que é utilizada como padrão na construção de APIs REST utilizando o Spring, pois nela já contém métodos e atributos específicos para poder utilizar as melhores práticas no momento que vai retornar um dado de uma API. Calma lá que já você vai entender. Bom, aqui a gente tem um método de getMapping, né? Então já vou estar reaproveitando aqui para poder criar um método de getAll. Ou seja, a gente vai estar retornando todos os dados que a gente tiver na base. Para isso, eu vou estar utilizando um return e eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma lista de produtos. Nessa lista, eu vou colocar aqui list products. E nesta lista vai conter todos os produtos que a gente tiver cadastrado na base. Mas antes, eu esqueci de fazer um outro detalhe. Eu esqueci de instanciar o objeto do product repository, que foi o que a gente criou agora. E se atentem a um detalhe que eu vou estar utilizando aqui agora. Ao invés de fazer do jeito mais padronizado do Java, que seria um product repository, vou colocar product repository igual a new product repository. Olha só o que aconteceu. Olha o tanto de coisa que ele trouxe aqui para mim na classe. Eu somente instanciei o objeto product repository, assim como eu faria no Java padrão, digamos assim. Mas acontece que essa instanciação de objetos da forma padrão, acontece que ela pode trazer diversos processos burocráticos, digamos assim. A gente teria que instanciar objeto por objeto e fazer manutenção neles de uma forma mais chata. Tudo isso pode ser evitado utilizando também mais uma notação. A gente vai utilizar o auto-whited. O que essa notação aqui faz? Ele faz com que a gente consiga instanciar o objeto que está logo abaixo, fazendo com que ele faça todas as injeções de dependências necessárias para a gente conseguir utilizar o objeto.
Basicamente, eu não preciso instanciar um objeto da forma mais padrão do Java. Caso seja um objeto de uma classe muito pesada, com muitos métodos e atributos, e que utilize outras classes além dela mesma, eu posso somente utilizar esse arroba aqui para poder fazer esse trabalho para a gente e reduzir tudo aquilo que a gente acabou de ver. Essa é uma das grandes vantagens que o Spring Boot traz para a gente como programador. Mas enfim, continuando, a gente instanciou a classe de repository, eu vou estar trazendo uma lista de produtos, e para poder trazer essa lista, eu vou estar utilizando repository.findAll, ou seja, eu estou pedindo para ele trazer todos os produtos, todos os objetos do tipo produto que estiverem cadastrados na base de dados. Agora a gente vai estar continuando aqui no response entity. Eu vou utilizar aqui para retornar um response entity.status, http status, só um momento, .ok, .body, e eu vou estar colocando no body a lista de produtos. O que foi que eu fiz aqui nessa linha? Basicamente é o seguinte, que nem eu disse, o response entity é o tipo de objeto de retorno mais padronizado utilizado no Spring para a construção de APIs REST. O que eu fiz aqui foi o seguinte, estou retornando o response entity, fazendo com que ele retorne uma resposta do tipo http status ok, ou seja, vai ser uma resposta do tipo 200, e além disso, o corpo dessa resposta terá justamente a lista de produtos que temos cadastrado na base. Vamos estar rodando aqui, vamos estar salvando e vamos estar rodando o projeto para ver o que ele vai trazer para a gente lá no Insomnia. Novamente, a gente vai estar utilizando aquela mesma requisição que a gente já tinha feito antes e vamos dar um send e timestamp. Deu um erro 500. Por que será que deu esse erro 500? Vamos estar analisando lá novamente. Então, pessoal, ele trouxe aqui um erro para a gente relacionado ao banco de dados Postgre, dizendo que não existe a relação product. Uai, como assim, Shaolin? A gente não fez a configuração aqui da classe de entidade product aqui no projeto? Sim, meus amigos, acontece que a gente esqueceu de fazer um outro detalhe lá na base de dados. A gente fez toda a configuração aqui do nosso lado, mas nós esquecemos de criar a tabela de produto lá na base de dados. E bom, como é que ele vai salvar ou trazer dados de uma base de dados, de uma tabela, sendo que essa tabela não está criada, não é mesmo? Então a gente tem que fazer todo esse processo aqui agora. Bom, agora que a gente está com o PGAdmin aqui aberto, a gente vai vir novamente na product, a base de dados que a gente criou, e a gente poderia vir aqui normalmente e criar, né, a tabela necessária que a gente precisa lá no nosso projeto. Tem um detalhe específico aqui, a gente está utilizando o Flyway. O que é o Flyway? Vamos estar dando uma olhada aqui na base. Caso vocês nunca tenham ouvido falar do Flyway, ele é basicamente o seguinte, ele serve como uma ferramenta auxiliar no desenvolvimento de software, onde os desenvolvedores utilizam o Flyway como uma forma de versionamento das alterações do banco de dados. Tá, Shaolin, o que você quis dizer com isso? Basicamente é o seguinte, ele é uma forma de controlar todas as alterações que a gente fizer no banco de dados. A gente tem um controle ali mais visual e mais fácil de tudo que a gente fez no banco. Criação de tabelas, adicionar colunas, alteração de estrutura, coisas do tipo. Flyway facilita tudo isso para o desenvolvedor, fazendo com que ele tenha um controle a mais de todo esse processo e não se perca, porque é algo que acontecia muito e acontece ainda em projetos que não utilizam ferramentas como o Flyway. O cara pode fazer uma alteração ali, uma alteração aqui e acabar se esquecendo e se perdendo nesse processo. E é uma boa prática a gente estar utilizando ele aqui, certo? Então vamos dar continuidade. Como é que a gente faz para poder criar a tabela no banco de dados lá de produto via Flyway? Basicamente é o seguinte, a gente tem aqui essa pastinha aqui, db.migration. No momento que a gente foi criar o projeto lá no Spring Initializer, ele já trouxe essa pasta aqui criada. E é justamente aqui que vai conter os comandos SQL que a gente precisa para poder fazer as alterações necessárias na base. Vai dar um new file e a gente vai criar um V1, presta atenção na nomenclatura. Create table product.sql. Essa é a nomenclatura padrão utilizada para criação de arquivos para Flyway, certo? Então beleza, a gente criou aqui, antes de qualquer alteração no Flyway a gente tem que parar o projeto, senão pode ocorrer algum erro no meio do processo. E é aqui que a gente vai armazenar todo o script relacionado à criação de tabela. Para isso, vou estar utilizando o ChatGPT. Então, pessoal, para facilitação aqui desse processo, eu utilizei o ChatGPT, pedi para ele criar aqui um script para criação de tabela para PostgreSQL e passei aqui como referência a classe de entidade que a gente criou. E está aqui, ele criou para a gente o script necessário para a criação da tabela. Agora eu vou voltar lá para o IntelliJ e aqui no IntelliJ, dentro do nosso arquivo que a gente criou, eu vou anexar aqui todo o script necessário para a criação da tabela.
Após isso a gente salva e basta rodar o projeto novamente. Caso ocorra tudo corretamente, o Spring e a IDE vai detectar que tem uma nova migration, esse é o nome correto para esse tipo de arquivo, migration. Ele vai detectar que tem uma nova migration e a partir daí ele vai executar o que tiver nela, vai inserir lá na tabela de histórico e vai fazer a alteração necessária que a gente precisa no banco. E a partir daí, creio que a gente vai conseguir fazer as operações corretas no banco de dados pela aplicação. Vamos lá. A gente vai vir aqui e vai rodar o projeto novamente e vamos ver o que ele vai fazer. Olha aí, ó, rodou o projeto normalmente e ele até mostrou aqui, ó, ele aplicou com sucesso uma migration do esquema público e agora ele está na primeira versão das migrations aplicadas via Flyway. Agora a gente basta dar uma olhada lá na tabela novamente no PGAdmin. Ó, se eu vier aqui no PGAdmin e dar um refresh, olha só, ele já criou para a gente a tabela Product. Se eu vier em colunas, tem aqui ID, Name e Price. Se eu vier em propriedades da tabela, aqui ó, nas colunas tudo direitinho, ID do tipo integer, Name do tipo char, e beleza, tudo nos conformes aqui. Agora vamos novamente testar essa requisição aqui que a gente tinha feito para trazer todos os produtos cadastrados na base. Vamos lá novamente e olha só, trouxe tudo ok. Lembra que eu tinha especificado lá que era para trazer com status ok, com status 200, ele trouxe para a gente conseguiu especificar corretamente qual era o tipo de status HTTP e obviamente ele trouxe para a gente um array vazio, né, uma lista vazia, porque não tem nenhum produto cadastrado na base. Agora sim a gente vai dar prosseguimento nas operações do CRUD. Então pessoal, como vocês puderam ver, o vídeo se estendeu bastante até esse ponto do projeto, certo? Então para evitar que ele fique tão longo dessa forma, eu resolvi dividir todo o projeto em duas partes, tá? Na segunda parte a gente vai estar implementando o restante da API e o restante das operações do CRUD, certo? Deixando ele aí completo para você utilizar no seu portfólio, beleza? Espero que vocês tenham gostado até esse ponto. Caso tenham gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça também de entrar na nossa comunidade do Discord. Lá a gente está desenvolvendo uma comunidade bacana, a gente está conversando sobre o assunto de TI, sobre o canal. E assim, caso você queira tirar alguma dúvida específica sobre o projeto, lá é o local certo, tá? Caso você não queira, deixe nos comentários também que eu faço questão de ajudar. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.